Em meu nome, em nome de todos os colegas, eu agradeço DNI, agradeço o Ministério Infantil, a lembrança do nosso dia, a lembrancinha e todos os ministérios. Então, obrigado a todos. No Novo Testamento, eu não sei se você já observou duas coisas interessantes sobre pastores. Uma delas está lá no livro de Apocalipse, que fala da relação do Supremo Pastor com os pastores na terra. No livro de Apocalipse fala que Jesus ele anda no meio da igreja, ele anda entre os candelabros, mas ele fala que os pastores estão na palma da sua mão direita. E isso ensina para nós e para a igreja o valor que Jesus dá às pessoas que aceitam esse chamado. Ele diz assim, vocês estão, quando fala assim, ao anjo da igreja, aí fala que está na palma da mão direita de Jesus. Muitas vezes não reconhecidos pela sociedade, mas eu costumo dizer que a única atividade humana que vai ter um reconhecimento especial no céu é essa, atividade pastoral, né? Porque nós, pastores, nós somos conservos. Jesus fala conservos. E a segunda coisa que eu acho muito interessante no Novo Testamento, que fala sobre pastores, é você perceber a diferença das cartas do apóstolo Paulo para as igrejas e quando ele escreve para pastores. Então, quando ele escreve para as igrejas, ele saúda a igreja assim, graça e paz a vós outros. Mas ele sabia que os pastores precisavam um pouco mais, algo um pouco mais. Ele fala assim, quando ele escreve para Tiago, Timóteo, para Tito, ele fala assim, graça, paz e misericórdia. Então, nós precisamos, além do que a igreja precisa, precisamos desse item a mais que é a misericórdia. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado também, né? Nós vamos prestar contas do nosso ministério ao Supremo Pastor, que é Jesus. Então Paulo sabia, além da graça e da misericórdia que a igreja precisa, vocês precisam também da misericórdia de Deus para poderem cumprir o seu ministério cabalmente. Domingo passado, nós meditamos em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, aquela famosa frase do apóstolo Paulo, quando ele fala com a igreja em Corinto, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E às vezes nós ficamos lembrando dessa frase e temos um pouco de dificuldade de sermos objetivos. Imitar o que Paulo imitou de Cristo e o que eu tenho de imitar de Paulo que imitou a Cristo. E nós vimos três coisas, né? Jesus, para cumprir a sua missão, ele fez uma enorme renúncia. Renunciou glória, majestade e posição. Paulo imitou a Cristo nisso também, fez uma grande renúncia. O seu futuro como membro do Sinédrio seria por amor de Cristo, foi um futuro muito diferente por essa renúncia que ele fez. Mas Jesus também era alguém sempre disponível para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus. A disponibilidade de Jesus. Jesus nunca foi solicitado e disse não. Houve uma vez que ele demorou a atender e houve uma outra vez que ele demorou a chegar. Mas ele nunca deixou de atender. Ele sempre foi solícito, sempre disponível. O apóstolo Paulo viu isso e se tornou uma pessoa disponível para Deus, disponível para a obra de Deus. Não tinha indisponibilidade, nem em Jesus e nem para Paulo, para fazer a obra de Deus. E nós vimos também
É, e Jesus, ele obedeceu a Deus nos mínimos detalhes. Quando ele está com os discípulos a caminho de Emaús, ele vem lá de Moisés, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, vai passando profetas menores, profetas maiores, e explica, olha, cada detalhe que estava aqui falando a meu respeito, eu executei. Quando eu disse lá na cruz, está consumado, isso era ipsis literi, isso era em todos os detalhes. E Paulo procurou também obedecer a Deus nos detalhes. Falei domingo passado que às vezes tem esse discernimento, você obedece a Deus no todo, mas falha nos detalhes. E os detalhes na vida espiritual fazem, não é pequena diferença, fazem muita diferença. E hoje à noite eu queria dividir com você um pouco da sabedoria de Jesus. Nós falamos muito de Salomão, mas nunca houve ninguém tão sábio como Jesus para entender a necessidade humana, para aconselhar o coração humano. E eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia, então, em Mateus capítulo 7. E nós vamos começar a partir do versículo 13. E vou deixar com você hoje à noite 4 princípios importantes que Jesus nos ensinou para termos uma vida mais sábia. 4 princípios importantes que Jesus nos ensinou para termos uma vida mais sábia. Jesus está aqui falando para uma multidão, é o famoso Sermão no Monte, e no capítulo 7, aqui no versículo 13 e 14, nesses 2 primeiros versículos, a primeira dica de sabedoria que Jesus nos dá é para você ter cuidado com aquilo que às vezes nós chamamos o efeito manada. O efeito manada. Que é isso? É você ir junto com a maioria, sem pensar e sem refletir. Então Jesus fala assim, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Olha o que ele diz agora. E são muitos. Aí é a manada. Aí é a maioria. Jesus está falando sobre o efeito manada, sobre a questão da maioria, a direção que a maioria segue. Ele fala assim, e são muitos os que entram por ela. Então, na porta larga, no caminho da perdição, Jesus está falando, tem o efeito manada. A maioria está indo junto. E a maioria quer que você vá junto também. E então ele diz, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Aí ele fala ao contrário. Ele sai da maioria, sai do efeito manada, e há uma redução. Ele fala assim, são poucos os que a encontram. São poucos os que a encontram. Se nós formos lembrar de algumas ocasiões do efeito manada nas Escrituras, que Jesus, com a sua sabedoria, está dizendo aqui para você, olha, cuidado com o efeito manada. Cuidado quando falarem para você assim, todo mundo está vendo isso, todo mundo está fazendo isso. Todo mundo vai assistir esse show, todo mundo está assistindo esse filme. Cuidado com o efeito manada. Gostaria que você lembrasse, por exemplo, de algumas tragédias que a Bíblia fala e que houve o efeito manada. Você lembra da geração de Noé? O efeito manada ali do caminho largo, do caminho da perdição, funcionou e funcionou muito bem. Porque todo mundo dizia, não acredite naquele homem, não acredite naquelas palavras, não vamos fazer parte desse projeto. E todo mundo acreditou nisso, a maioria. Não é? Então, e como Jesus falou, olha, e muitos vão por este caminho.
Sem a sabedoria que vem dos céus, a tendência do ser humano é acreditar que a voz do povo é a voz de Deus. E pensar que o fato de haver maioria significa que é certo. Você pode lembrar também na época de Nimrod, a Torre de Babel. Ali também houve o efeito manada. Todos estavam indo na mesma direção. Todos estavam com o mesmo propósito. Todo mundo com a mão na massa. Mas o efeito manada ali levou a todos que estavam concordando com a maioria ao que Jesus fala aqui em Mateus capítulo 7, versículo 13. Olha, o caminho, muitas vezes, da manada é para a perdição. E é um caminho largo, é uma porta larga, e a maioria das pessoas acompanham o efeito manada. Mas há na Bíblia também exemplos do efeito manada positivo, e ele existe também. Quando é que o efeito manada é positivo e você deve entrar nele? Por exemplo, nos dias de Josias, quando o livro da lei é encontrado em uma das salas lá do templo, porque os reis maus anteriores provavelmente mandaram esconder o livro da lei, o livro dos profetas. Mandaram esconder. Mas na época de Josias, alguém mexendo lá nos cômodos do templo, que eram muitos, né, encontrou o livro. Levou para o rei Josias. O rei Josias pediu para apresentar o livro à profetisa. E ela falou, olha, é a palavra de Deus. Josias começou a ler. O povo estava ali ouvindo e o povo foi quebrantado. Aí é o efeito manada positivo que você deve entrar. Quando Deus está ministrando a palavra e começa o quebrantamento a alcançar todos os corações. Você entrar no efeito manada e deixar Deus quebrantar o seu também. Na época de Esdras e Neemias, novamente um exemplo positivo do efeito manada, em que seguir a maioria ali era uma boa escolha. Ficar fora da maioria era a má escolha. Estamos na época aí da reconstrução dos muros de Jerusalém, do templo, e quando Esdras começa também a ler, e reuniram o povo, chamaram todo mundo para Jerusalém para ouvir a leitura, e quando Esdras começou a ler o livro da lei e começou, na medida que ele lia, ele explicava o significado, houve um quebrantamento espiritual, uma comoção espiritual, houve um efeito manada, houve o efeito da maioria, e ali sim, ficar fora da maioria seria perdição, mas acompanhar a maioria seria salvação. O que acontece às vezes conosco? Tem de discernir isso, que existe a maioria abençoada e existe a maioria sem a bênção. Às vezes, quando a maioria adora, eu estou fora da maioria. Quando a maioria se quebranta, eu estou fora da maioria. Mas quando a maioria, às vezes, pensa em fazer alguma coisa que é contrária à vontade de Deus, eu não consigo discernir e dizer, estou fora. Então, nós sabemos que existe uma faixa etária da vida, né, muito vulnerável ao efeito manada, a maioria. Vocês sabem qual é essa faixa etária, né, que é a da adolescência, onde, às vezes, o adolescente faz uma coisa que nunca pensou só porque todo mundo estava fazendo, né? Então, a pressão do grupo, a pressão da maioria, vamos lá, vamos fazer isso e aquilo, mas todos nós hoje estamos também sujeitos ao efeito manada pelas informações que nós recebemos no nosso computador de mão, né? Pelos vídeos que nós recebemos, e somos inclinados. O que nós devemos fazer? Analisar que tipo de maioria nos influencia. Deu para entender?
Que tipo de maioria te influencia? A maioria que caminha pelo caminho largo, para a destruição, a perdição, ou a maioria que se quebranta diante da voz de Deus? Então, precisamos fazer uma escolha. Qual é a maioria que vai me influenciar? Eu preciso fazer essa escolha. Então, Jesus, ele nunca houve ninguém tão sábio como ele. Jesus, ele sabia, olha, houve ocasiões, quem seguiu a maioria, quem foi no efeito manada, acabou mal. Acabou fora da arca, acabou sendo reprovado por Deus. Então, tenham cuidado com o efeito manada. Siga a maioria, desde que essa maioria seja uma maioria que se quebranta quando Deus fala e que louva e adora, como nós ouvimos hoje à noite. Então, uma das coisas que nós devemos pensar, não é porque todo mundo pensa que assim é certo que Deus concorda com isso. Então, não é porque a maioria diz que é certo que Deus assina embaixo. Se a maioria está dizendo alguma coisa, mas é contrária à palavra, Deus não assina embaixo. E aí você deve estar fora dessa maioria. A voz do povo nem sempre é a voz de Deus. Lembrando do dia de Jesus, qual era a voz da maioria? Crucificam. Né? Ali também, estar fora da maioria era estar na bênção. A maioria ali estava no caminho da perdição, condenando o Filho de Deus. Os injustos condenando o justo. Os pecadores condenando o santo. E era a maioria. Os textos falam ali, todos que estavam ali blasfemavam, zombavam dele. Então, a maioria estava ali fora dos planos de Deus. Então, tenha cuidado com o efeito manada, ok? Esse é um princípio que Jesus ensina para mim, ensina para você, para todos nós. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, essencialmente o 13. Cuidado com o efeito manada. Cuidado com o efeito manada. Acho que é uma boa palavra para nós, principalmente, compartilharmos com nossos filhos, pré-adolescentes, adolescentes, nossos jovens, né? Professores que tem aqui de jovens, né? Usar essa frase para eles, cuidado com o efeito manada. Tudo que o diabo quer é que a pessoa entre no efeito manada sem parar para refletir. Que maioria é essa? Né? Que maioria é essa? Se eu for junto com eles, qual será o final? Qual será o final? Segundo princípio de sabedoria que Jesus nos ensina, aqui no capítulo 7, é do versículo 15 ao 20. Eu vou ler e depois eu falo o princípio para você. Ele fala assim, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos frutos, vocês os conhecerão. Segundo princípio de sabedoria que Jesus nos ensina aqui, é que você só conhece uma pessoa não pelo discurso que ela tem, mas pelos resultados que ela produz. Nós vivemos hoje dias em que as pessoas estão conquistando os seguidores pelo seu discurso. Mas ninguém conhece o resultado real da vida delas no particular. Jesus, nunca houve ninguém tão sábio como ele falou assim, olha, mais importante que o discurso é o resultado que essa pessoa produz com a sua própria vida. Abre os olhos
Não abra só os ouvidos para ouvir o discurso. Abra os olhos e observe o resultado da vida que elas têm. Porque palavras podem ser manipuladas. Palavras podem ser ditas com a intenção não de revelar a verdade, mas agradar quem está ouvindo. Então, Jesus nunca houve ninguém tão sábio como ele está falando sobre isso. Pessoas que têm influência, né, na época dele, então falsos profetas, né? Não havia youtuber naquela época, mas era o youtuber da época, os profetas. E Jesus está dizendo, olha, não ouçam só o que eles dizem, observem o resultado da vida deles. E observe se aquilo que eles falam é aquilo que eles vivem. Se aquilo que eles ensinam é aquilo que eles praticam. Por isso, irmãos, vou ser sincero, é muito fácil ser ovelha online. Né? Porque os pastores que são só online, quem conhece a vida pessoal deles? Quem conhece o cônjuge deles? Quem conhece os filhos deles? Quem conhece a família deles? Mas ouvem o discurso. O discurso, às vezes, é inteligente, tem lógica, tem sentido, tem argumento bíblico. Né? Não estou dizendo que todos estão errados, mas Jesus está dizendo, olha, não fique só dando crédito ao discurso. Observe a vida. Observe o resultado. Irmãos, nós fazemos isso nos negócios, não é? Nos negócios desta vida, você vai fazer um negócio. Você acredita só naquilo que eles dizem sobre o imóvel? Não. Você vai checar os documentos. Você vai fazer um negócio com automóvel. Você acredita só no que é dito? Você vai fazer o test drive. Então, Jesus, não houve ninguém tão sábio como ele. Ele compartilha conosco esse princípio de sabedoria. É o seguinte, checa o discurso. Checa o discurso. E o discurso, às vezes, pode estar certo, mas a vida não é um modelo. Se o discurso está certo, ok. Siga-se o ensino. Mas quando o discurso é certo e a vida é modelo, é muito melhor. Amém? Não é verdade? É muito melhor. É muito melhor quando alguém... ela diz assim, ó, como o apóstolo Paulo podia dizer, ó, me imita, porque o que eu estou falando para você fazer, eu já fiz. O que eu estou falando para você fazer, eu faço. Não é? Me imita. Imitar não era o discurso de Paulo, mas imitar era a atitude, o comportamento, as ações de Paulo. Então, Jesus estava ensinando essa sabedoria para seus contemporâneos, para Israel, porque foi por não ter essa sabedoria que ele foi rejeitado. Porque uma das coisas que os rabinos ensinavam, né, aqueles que tinham o poder do discurso na época de Jesus, profetas, mas principalmente o rabinato sobre o Messias, os rabinos, e foi, na verdade, esse ensino foi um engodo de Satanás, porque foi onde Israel foi para o buraco junto com eles. Eles ensinavam o seguinte: quando o Messias vier, ele vai fazer milagres que ninguém nunca fez. Aí Jesus fez. Ele fez esses milagres. Não tinha como contradizer. Só que, na astúcia do rabinato, eles ensinaram uma outra coisa a Israel, aí que a coisa deu errado. Eles ensinavam assim, olha, se os líderes de Israel reconhecerem que aquela pessoa é o Messias, vocês reconheçam também. Mas se os líderes não reconhecerem, rejeitem. Então, eles não podiam contradizer Jesus. Jesus provou, fazendo os milagres que os rabinos diziam, olha, só quando for o Messias que esses milagres vão acontecer. Como, por exemplo, curar um judeu de lepra. Era um deles. Né? Porque,
Por exemplo, Naamã não era judeu. Os casos de lepra na Bíblia citados não eram de judeus. Então, Jesus cumpriu todos eles, né? Então não tinha como negar. E essas ocasiões, o fato foi público, havia testemunhas. Então não tinha como dizer que não houve. Mas o que aconteceu com Israel? Como os líderes de Israel, e aí você lendo o Novo Testamento, você percebe uma palavra que é usada. Eles rejeitaram Jesus. Não foi que eles não entenderam que era Jesus. Não foi uma rejeição por ignorância, foi uma rejeição consciente. Eles rejeitaram Jesus e ameaçaram o povo de perderem todos os seus direitos espirituais, serem excomungados da sinagoga, se eles não fizessem a mesma coisa. Então aí o que Israel fez? Se os nossos líderes não aceitam ele como Messias, nós não vamos aceitar também. Então, a vida, o que Jesus combateu muitas vezes na vida dos líderes daquela época, que tinham a voz para todos, não era o que eles ensinavam, era o estilo de vida que eles tinham. Lembra disso? Jesus chegou a falar sobre isso. Faz o que eles estão falando, mas não imita a vida deles. Então Jesus, ele nos dá aqui essa dica de sabedoria, porque Jesus sabe que as pessoas podem ter um discurso manipulativo, um discurso com intenções não dignas, um discurso inteligente, um discurso convincente, mas a vida delas não tem nada a ver com aquilo ali. A vida delas não tem nada a ver com aquilo ali. Então Jesus fala, olha, pelo resultado, fruto é o resultado da elaboração da seiva no interior da árvore. Aí Jesus fala assim, ó, pelo resultado da vida dessa pessoa, não pelo aquilo que ela diz apenas, você vai identificar quem ela realmente é. Então, considere o resultado da vida de uma pessoa mais importante do que o discurso que ela tem. Terceiro princípio de sabedoria que Jesus nos ensina aqui é a partir do versículo 21, Jesus fala assim, ó, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O princípio de sabedoria que Jesus nos ensina aqui é que a mesma coisa, o mesmo cuidado que ele nos ensina a ter com o discurso dos influenciadores sociais, ele fala assim, ó, Deus tem esse cuidado. Nem sempre quando as pessoas falam eu amo a Deus, elas realmente amam. Nem sempre quando as pessoas falam Deus, Jesus é o meu Senhor, isso é verdade no coração, no íntimo delas. As pessoas também, às vezes, têm um falso discurso na sua vida espiritual. Falam alguma coisa para Deus, mas vivem uma outra coisa. Chamam Ele de Senhor, mas vivem uma vida de desobediência. Não se submetem à sua vontade, mas chamam Ele de Senhor. Então Jesus, ele diz o seguinte, olha, o mesmo critério que você deve usar em avaliar que o resultado da vida de uma pessoa ele valida ou invalida o discurso que ela tem, é o resultado, é o comportamento de uma vida de uma pessoa que prova para Deus que o que ela falou para Deus de fato é verdade. Deus vai avaliar da mesma forma. Você me chamou de Senhor, quero ver a submissão. Você me chamou de Senhor, quero ver a sua submissão, a minha vontade, a minha palavra. Se você mostrar-se submisso, me chamar de Senhor tem validade. Se você me chama de Senhor, mas não me obedece, esse título que você me atribui não é verdadeiro na sua vida. Jesus estava dizendo o seguinte, irmãos, que o que
nós fazemos demonstra o tipo de relacionamento que nós temos com Jesus. Jesus está dizendo o seguinte, para Deus, a prática também vale mais do que o discurso. Para Deus, a sua prática, a sua obediência também vale mais do que um discurso barato. Tá? Agora, é claro que se tem a prática, que venha também o discurso. Amém, igreja? Amém, irmãos? Se tem a prática, que venha também o discurso. Se realmente eu demonstro para Jesus a minha vida que eu amo, nada melhor do que eu também oralizar isso. Falar, Jesus, eu te amo. Mas não adianta eu dizer, Jesus, eu te amo, se com a minha vida prática eu faço ao contrário. Eu me submeto à vontade de Deus, nada mais justo de na minha oração falar, Senhor Jesus, Senhor meu Deus e meu Pai. Porque o senhorio dele é real na minha vida. Agora, de nada adianta eu chamá-lo de Senhor, se quem decide sou eu sozinho. Se quem escolhe sou eu sozinho. Então Jesus fala, olha, Deus usa esse mesmo critério que eu acabei de ensinar para vocês se protegerem da influência de pessoas que têm um discurso e têm outro tipo de vida. Deus também vai olhar o seu estilo de vida para validar o seu discurso com ele. É interessante ou não é? Jesus é sábio ou não é? Jesus é muito sábio. Jesus é muito sábio. Terceiro princípio que Jesus... Quarto, né? Quarto agora, tá? Que Jesus nos ensina aqui, do versículo 22 ao versículo 23. Jesus fala assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Qual é o quarto princípio de sabedoria que Jesus está nos ensinando aqui? É que no céu haverá quebra de expectativas. Vai ter muita surpresa. Gente que aqui está pensando que está aprovado e vai chegar lá, vai ter essa surpresa. A expectativa não vai ser correspondida. Saiu daqui pensando, eu estou bem na fita com ele. Eu estou bem na fita com Jesus, eu estou aprovado. E Jesus está dizendo, não vai ser bem assim. Vai ter algumas surpresas indesejáveis lá. Alguns vão sair daqui pensando, eu estou aprovado. E quando chegar lá, vai ter um checkmate diferente. Vai falar assim, Neca de Catibiri, você não está aprovado não. Vão ter um relatório, né? Vão ter lá um checklist dizendo, olha, eu fiz, aqui está o meu relatório, o relatório é bom, o relatório não tinha coisas ruins. Jesus não fala que o relatório é mau. Jesus fala, vocês são maus. Jesus não reprova o que foi feito. Jesus condena a maneira, as razões, as motivações por que eles fizeram. As obras não são condenadas, o obreiro que é condenado. Entendeu a diferença? As obras não são reprovadas e nem são desmentidas. Jesus não fala, o que vocês estão dizendo que fizeram, vocês não fizeram. Jesus não entra nesse mérito. Não fala que as obras eram ruins e nem que o relatório era mentiroso. Mas fala assim, olha, vocês não estão aprovados. A obra está aprovada, mas vocês não estão. E isso aqui é um pouco assustador, não é? É um pouco assustador. Porque não é gente que chega nos céus de mãos vazias. Não é gente que chega nos céus de mãos vazias. É gente que estava na expectativa, não era nem de salvação apenas, mas de galardão. Chega nos céus
com uma lista. Senhor, essa é a lista. Eu fui útil no teu reino. Eu não fui esquenta-banco de igreja. Olha o que eu fiz. Aqui está, pode conferir. Jesus não fala, esse relatório é mentiroso. Eu creio que Jesus, como sabe, irmãos, o que Jesus quer nos ensinar? Quer que nós venhamos crescer em sabedoria. É que para Deus, o que nós fazemos é importante. Mas Deus não olha só o que nós fazemos. Deus olha por que nós fizemos. As nossas motivações. Por que fez? Foi para ter cargo na igreja? Por que fez? Foi para ser admirado? Por que fez? Foi para engrandecer o próprio nome? Por que fez? Foi para ganhar dinheiro? Não é só o que você fez, mas é por que você fez. Né? Você fez pelas razões certas, pela motivação correta. Gratidão a Deus. Gratidão a Jesus. Ele pagou a conta que você não podia pagar. Então você está fazendo por gratidão. Você fez por gratidão, você fez por obediência. Porque ele não quer servos inúteis. Ele quer gente que bote a mão no arado. Mas ele não quer que a obra te leve à perdição. Tem gente, é como Jesus dissesse, tem gente que vai perder os céus por causa da obra de Deus. Vai perder os céus por causa da obra de Deus, porque fez com motivação errada. Eu li para vocês hoje à noite, estou com a versão aqui em NVI, não é que eu me agrado muito quando eu penso aqui nesse assunto, eu prefiro, acho que é a NAA, que Jesus fala assim, vós que praticais a iniquidade. Né? Mal não está errado, mas aí nós precisávamos dar uma explicação teológica para você. Que a iniquidade é o mal na alma. Né? A iniquidade é um pecado que os outros não veem, mas que Deus vê. Motivações erradas os outros não veem, mas Deus vê. Iniquidade se refere a pecados da alma, pecados interiores. Então, eles eram obreiros, pessoas foram abençoadas, a obra de Deus foi realizada, houve cura, houve libertação. O que eles falaram aqui aconteceu. Foi coisas boas, coisas de Deus, coisas de Deus. Coisas boas, pessoas foram abençoadas. Mas Jesus, ele fala assim, as motivações, havia iniquidade aí dentro. Havia iniquidade aí dentro. Né? Nós separamos pecados, atos externos, iniquidade, pecado interno, o mal da alma. Né? Com desejos indevidos, motivações desaprovadas por Deus. E tem gente na obra de Deus dentro desse quadro que Jesus estabelece? Tem. Mas eu não vou entrar nele. Amém? Você também não vai. Amém? Porque não adianta ganharmos o mundo e perdermos a nossa salvação. Não adianta. Mas tem muita gente no reino correndo esse risco. Né? Às vezes eu fico a imaginar, talvez, né, alguém que milhares vão ser salvos pelo seu ministério e ele mesmo não ser. Que coisa, hein? Tá vendo lá fulano, todo mundo passando pelo portal. E ele ali, quando enfrenta o tribunal de Cristo, aqui é o tribunal de Cristo, não é o juízo final. Não é? O crente não vai ser julgado no juízo final. No juízo final, o crente, ele é jurado, ele não é réu. Não é? Mas o crente, ele passa pelo tribunal de Cristo. E aqui no tribunal de Cristo, já imaginou? Todo feliz, né? Deu o último suspiro, venci. 2 anjos levando. Eu acho que acontece assim com todo mundo. Né? Tem 2 anjos, quem é servo de Deus, quando dá o último suspiro, o espírito sai do corpo, 2 anjos pegam e vão subindo junto contigo, vão te levando. Aí chega lá na primeira audiência,
que é o tribunal de Cristo, que Paulo fala na carta aos Coríntios, que aí sim, todo crente vai comparecer. Já imaginou? Chegou lá felizinho. Qual vai ser o meu galardão? Ah, aqui, ó, minha lista. Fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. E Jesus fala assim, ó, tem nem galardão e nem salvação. Não te conheço. Teu lugar não é aqui. Você trabalhou muito no meu reino, mas não foi para minha glória, foi para sua glória pessoal. E eu não divido a minha glória com ninguém, nem com os obreiros que fizeram tudo por motivação errada. Então, meu irmão, minha irmã, obra de Deus, na vida espiritual, ninguém deve ser estéril. Todo mundo aqui deve ser frutífero. Todo mundo aqui deve se envolver com a obra de Deus. Procura um ministério para você apoiar. Pastor, não sei fazer nada, mas entra no ministério e arruma para o evento, depois limpa depois do evento. Todo mundo, faça alguma coisa, mas faça com as motivações corretas. Amém, igreja? Não faça para aparecer, não faça para receber aplauso da terra, mas faça para receber aplauso no céu, reconhecimento divino. Não faz nenhum mal para nós, um reconhecimento humano, mas não deixa isso ser o seu propósito. Nós aqui, pastores, que recebemos o reconhecimento de vocês hoje à noite, agradecemos de coração, ficamos felizes, mas isso não deve ser o nosso propósito há mais um ano de serviço. Não deve ser a nossa razão de ministério, de existência. Então, Jesus, ele ensina aqui esse quarto princípio de sabedoria, e eu resumiria com essa frase. Jesus dizendo assim, ó, muitos que esperam a aprovação divina receberão o contrário, condenação. Gente, nessa vida nós temos muitas expectativas frustradas. Muita coisa que eu esperava, que você esperava, não aconteceu na nossa vida, não é verdade? Mas a pior expectativa frustrada vai ser essa aqui. Porque vai mudar o destino eterno da pessoa sem possibilidade de reversão. Essa vai ser a pior frustração de um ser humano. Porque os que caminham sem Cristo não comparecem ao tribunal de Cristo, não tem nem essa expectativa. Aqui Jesus está falando de gente boa, gente crente, gente do reino, dizendo, ó, cuidado para a sua expectativa não ser frustrada nos céus. Quando você estiver pensando com mais um passo, eu passo no portal, Jesus vai falar assim, meia volta, aqui não é o seu lugar. Então ele está dizendo, ó, muitos que esperam a aprovação divina, ao contrário, receberão a condenação. Jesus está ensinando aqui esse princípio. Mesmo quando fazemos a coisa certa, Deus leva em conta o porquê fizemos. Deus não deixa de lado, escreve isso aí para você se você quiser. Deus não deixa de lado a nossa motivação. Deus não deixa de lado a nossa motivação. Eu quero ser discípulo de alguém como Jesus. Eu quero aprender com Jesus a viver sabiamente nesta vida. Você quer também? Eu quero adotar para mim esses 4 princípios. Você quer também? Eu quero. E eu quero aproveitar todas as oportunidades. No culto na igreja, de manhã à noite, na escola dominical, aonde for ministrado a palavra de Deus, com sinceridade, com verdade, eu quero aproveitar essas oportunidades para aprender do Mestre Jesus sabedoria para viver essa vida. Uma vida que abençoa pessoas, mas que também vai me ajudar a garantir a minha salvação eterna. Vamos ficar em pé e vamos orar. Curve a sua cabeça e ore ao Senhor sobre se você já foi vítima do efeito manada. Talvez hoje você já é mais cascudo, né? Não tem risco nenhum, mas quando você era mais novinho, você foi vítima
do efeito manada, alguns caíram até em vícios, né? Cometeram delitos por causa do efeito manada. Jesus quer que você saia daqui, no bom sentido, vacinado contra o efeito manada. Você é vítima do efeito manada nas notícias, na televisão, naquilo que as universidades, os especialistas falam, com todo respeito, mas às vezes o que será que tem por trás daquilo ali, né? Será que o interesse é benefício ou é econômico, financeiro? E na sua oração, diga para o Senhor, Senhor, se o que estiver sendo ensinado e pregado for bom e reto, eu quero crer e colocar em prática. Mas me permita ser ministrado por alguém que a vida é igual ao discurso. Que a vida é igual ao discurso. E me ajuda, Jesus, a minha vida ser igual ao meu discurso. Eu não quero viver uma contradição. Eu digo que creio para os meus amigos, para os meus colegas de trabalho, mas quando eles olham para a minha vida, eu não tenho nenhum interesse em conhecer o meu Deus. Porque a minha vida é uma contradição entre o discurso e a prática. E na sua oração, fale para Deus, Senhor, eu quero com a minha boca te exaltar, te louvar, te bendizer, mas eu também não quero ter um discurso vazio contigo. Eu quero viver uma vida de homem de Deus, eu quero viver uma vida de mulher de Deus, eu quero ser um jovem de Deus. Eu quero que a minha vida autentique as minhas palavras quando eu estiver orando e falando contigo. Senhor Deus e Pai. Uma das maneiras que nós identificamos quando nós ouvimos a voz de Deus é que o nosso coração arde. Eu creio que o nosso coração tem ardido nesta noite. E às vezes nós trememos e tememos quando ouvimos a Tua voz. Porque nós não temos um Deus que abaixa a cabeça para nós, nós temos um Deus que nos confronta, que nos desafia, porque quer que nós sejamos melhor do que já somos, quer que nós venhamos fazer acertos, quer que nós venhamos ter mais clareza com a seriedade da vida espiritual. E nós te agradecemos porque hoje à noite nós temos ouvido a Tua voz e o Senhor tem feito isso conosco, o Senhor tem arrazoado com o nosso coração. E nós não queremos ganhar nenhuma discussão contigo. Todas as vezes que o Senhor arrasar conosco, nós queremos abaixar nossa cabeça e dizer, o Senhor está certo, eu estou errado. Senhor, nós não queremos ganhar o mundo e perder os céus. Nós não queremos valorizar mais o discurso do que a prática, o resultado da vida de alguém. Senhor, a sabedoria de Jesus nós não só admiramos, mas nós queremos copiar. E esses 4 princípios de sabedoria que Ele nos ensinou, nós queremos que eles não sejam esquecidos. Nós queremos, Senhor, que amanhã nós possamos lembrar. Depois de amanhã, domingo que vem, o mês que vem, nós não queremos esquecer, porque entendemos que todos os problemas se resolvem com uma dose de sabedoria. Ajuda-nos a viver o que nós ouvimos hoje à noite, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.